Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, a questãozinha do Colégio Militar do Rio de Janeiro do ano de 2024. Então vamos lá. Considere as funções reais f e g representadas no gráfico abaixo. Aí aqui a gente tem, né, a linha f, que é a linha crescente, a linha g, que é a linha decrescente, e a gente tem esse triângulo em cinza, né, aqui a gente tem alguns pontos, né, de intersecção e tal. Aí, dados os pontos A, menos 2 e 0, B, 3 meios e 7 meios, e ponto E, 0 e 5, a área do triângulo DBC em unidades de área é igual a quanto, né? Então vamos lá, a gente precisa encontrar a área desse triângulo aí. Mas para isso, né, pessoal, qual que é a mentalidade, né? Que a gente precisa encontrar a reta F, a gente precisa encontrar a reta G, e aí a gente precisa calcular a distância entre esses pontos aí, certo? A distância entre alguns pontos. Então a gente tem que usar algumas coisas de geometria analítica, tá bom? Então vamos lá aqui devagarzinho, né? Ó, eu escrevi aqui a reta F, ó, já vou tentar aqui descobrir aqui a equação, né, dessa reta F, que é a reta que está subindo. Então vamos lá, como é que a gente faz? Reta F. Primeira coisa, gente, a gente vai encontrar o M, né? O que é esse Mzinho aqui? Ó? O que a gente chama de coeficiente angular da reta, certo? Ou seja, é a inclinação da reta, né? Então, se a reta F ela está subindo, ó, aqui no gráfico, faz sentido pensar que o coeficiente angular dela, né, essa inclinação dela, ela é um valor positivo, certo? Mas vamos fazer aqui as contas, ó. Como é que a gente faz as contas? É a variação dos y's, certo? Você vai pegar dois pontos diferentes, né? E você vai calcular a variação dos y's e as variações do x. Então vamos lá. Na reta F, a gente tem aqui as coordenadas de dois pontos, ó. Quais são os pontos? É o ponto A, que pertence à reta F, e o ponto B, que também pertence à reta F. O ponto D, ele também pertence à reta F, mas a gente não tem as coordenadas dele ainda, né? Então a gente vai ter que trabalhar com A e com B. Então fica como, né? Fica a variação do y, certo? A diferença das coordenadas y e dividido, né, pela diferença das coordenadas x. Então vai ser o que? Diferença das coordenadas y, gente, a gente está pegando o ponto A e o ponto B, certo? Ó? Então vai ser 7 sobre 2, que é a coordenada y do B, menos 0, que é a coordenada y do A, certo? Até aqui, ó, o A é menos 2 e 0. Dividido por, né, variação do x agora, ó, 3 sobre 2, que é o x do B, menos, aí que a gente tem que fazer um joguinho de sinal, ó. Por quê? Porque o x do A, ele é negativo também, ele é menos 2, certo? Então vai ficar 3 sobre 2 menos menos 2, tá bom? Então, gente, ó, vamos lá, aqui, continuando aqui, ó, 7 sobre 2 menos 0 é o próprio 7 sobre 2, 3 sobre 2 menos com menos vira mais, né? Fica 3 sobre 2 mais 2. Gente, 3 sobre 2 mais 2, quando você faz aqui o MMC, dá exatamente o 7 sobre 2 também, certo? Ó, então a gente vai ter a divisão do 7 sobre 2 dividido, né, por 7 sobre 2 de novo. Ou seja, pessoal, o m, né, o coeficiente angular da reta f, é igual a 1 positivo. E realmente, né, como eu falei, né, faz sentido você pensar que ele é um valor positivo, porque a reta f ela está crescendo, né? E aí como é que a gente encontra a equação da reta f? A gente vai fazer y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Ah, quem que é esse x0 e esse y0? O x0 e o y0, gente, são um ponto qualquer dessa reta f, tá bom? Aí, para facilitar as nossas contas, eu peguei o ponto A, que é o menos 2 e 0. Então, fica como? Ó? Fica y menos 0, né? O y0 é a coordenada y do ponto A, que é o próprio zero, né? Então fica y menos 0 igual a 1, que é o valor do m, que é o que a gente acabou de descobrir, vezes x mais 2, né? Para ser x menos x0, né? Mas eu estou pegando o ponto A,
E a coordenada x do ponto A, ela já é negativa, tá? Então, cuidado com o jogo do sinal. Fica x menos 2, né? Ou seja, fica x mais 2. Então, gente, a equação da reta f é quem? É y igual a x mais 2, certo? Y igual a x mais 2 é a equação da reta f. A gente até poderia já, desse ponto aqui, já descobrir o pontozinho D, tá bom? Mas calma que é já que a gente vai descobrir ele. Agora, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa com a reta G, né? A reta que está descendo, ó, é a reta decrescente. Gente, se a reta G está descendo, né, ela está diminuindo, faz sentido pensar que o coeficiente angular dela vai ser quanto? Vai ser negativo, né? Então vamos calcular, né, para ver se de fato vai ser negativo mesmo. Aí é o mesmo processo, ó. O coeficiente angular da reta G eu vou chamar de n, mas é exatamente a mesma fórmula, a variação do y dividido pela variação do x. E isso aqui vai dar quanto, né? Você pega dois pontos que estão na reta G. Quais são os pontos que eu vou pegar? Eu vou pegar o ponto E e o ponto B, né? Existe o ponto C aqui, mas eu não tenho as coordenadas dele ainda, né? Então eu vou pegar o F, aliás, o E e o B. Aí vamos lá. Variação do Y. É o Y do E menos o Y do B. Tá aqui, ó. 5 menos 7 sobre 2. Certo? Dividido por a coordenada x do E, né? Que é o zero, menos a coordenada x do B, que é o 3 sobre 2, certo? A variação do y pela variação do x. Aí vai ser o quê, né? Vai ser zero menos 3 sobre 2. Aí aqui no numerador, gente, 5 menos 7 sobre 2, né? Você faz o MMC e dá o 3 sobre 2. Aqui no denominador, ó, fica apenas o menos 3 sobre 2, né? Porque o outro aqui é zero. E aqui, gente, você tem a divisão, ó, 3 dividido por 3 sobre 2, né? Dividido por menos 3 sobre 2. Ou seja, o coeficiente da reta G é igual a menos um, certo? Que realmente faz sentido, né? A inclinação dela é negativa, ela está diminuindo. E aqui a gente vai encontrar a equação da reta G. É o mesmo processo também, ó. Y menos y0 é igual a n, que a gente acabou de descobrir que é menos um, vezes x menos x0, né? A gente vai pegar aqui o ponto E, que é um ponto que pertence à reta G, né? Para facilitar nosso trabalho. Então, no caso do ponto E, gente, o x dele é zero e o y é igual a 5. Então, vai ficar como? Vai ficar y menos 5 igual a menos um vezes x menos zero, tá bom? Então vai ficar y igual a menos x, né, que é o menos um vezes o x, e esse menos 5 aqui, ó, que estava na esquerda, eu jogo para a direita somando, né? Então fica y igual a menos x mais 5. Pronto. Essa daqui é a equação da reta G, certo? Ó, y igual a menos x mais 5. Beleza, encontramos aqui as duas retas, mas agora o que que eu preciso, né? Eu preciso calcular base vezes a altura, né? Por quê? Porque isso aqui é um triângulo, né? Tem que e ele está pedindo a área, né, do triângulo, então pronto, é base vezes a altura aqui, dividido por 2. Então vamos lá, né? Aí uma coisa que eu coloquei aqui, gente, para ajudar a gente, ó, é o seguinte, ó, o produto de M e N, né, ou seja, os coeficientes angulares das duas retas, é igual a menos um, né? Porque o M é um positivo e o N é um negativo, né? Então um vezes menos um dá igual a menos um. Ou seja, as retas F e G são perpendiculares, tá, gente? O gráfico, né, a questão, ela não diz isso pra gente, mas a partir do momento que a gente tem os coeficientes angulares delas, a gente pode multiplicar eles, e se eles forem iguais a menos um, significa que as retas são perpendiculares, ó. Ou seja, o ângulozinho do ponto B é um ângulozinho de 90 graus, tá bom? Gente, se é 90 graus, então isso aqui ajuda a gente no sentido de que o BD é a altura e o BC é a base, certo? Ó, base vezes a altura, tá bom? Então, para a gente achar a altura, basta calcular o BD. Para a gente achar a base, basta calcular o BC. Por quê? Porque esse triângulo aqui ele é um triângulo retângulo.
Então vamos lá, né? Vamos calcular a base, ou seja, a distância entre os pontos B, C, tá bom? Mas para isso, né, a gente precisa encontrar esse ponto C aqui ainda, tá? A gente não tem a coordenada dele. Como é que a gente faz para a gente encontrar ele? Eu vou escrever aqui também, ó. O ponto C. O ponto C, gente, é quando a reta G, aliás, é a reta G quando o y é igual a zero, certo? Ó, o ponto C, ele está na reta G, ó, ele está descendo, e é quando o y dela é igual a zero, né? Aí a gente só tem a coordenada do x. Então vamos lá achar quem é esse ponto, né? Ó, aqui, ó, quando o y é igual a zero, né, fazendo aqui a substituição na fórmula da reta G, a gente tem o quê? A gente tem y igual a menos x mais 5, né, que é a fórmula da G, vai se tornar o quê? Vai se tornar zero igual menos x mais 5, ou seja, x é igual a 5. E as coordenadas do ponto C, pessoal, eles são o quê? São o 5 e o zero. Pronto, ó. Encontrei o ponto C, certo? Ponto C é o ponto onde o x é igual a 5 e o y é igual a zero, certo? Foi só substituir ó, o y igual a zero na equação da reta G. Aí a gente agora consegue calcular a distância, né, entre os pontos, ó, distância BC, né, que é justamente a base do triângulo, tá certo? É que ele está de cabeça para baixo, mas é a base dele. Distância BC é o que? É raiz quadrada da variação dos x ao quadrado mais a variação dos y também ao quadrado. Então vamos lá, raiz quadrada de variação do x, 3 sobre 2 menos 5 elevado ao quadrado. Aí quais são os pontos que eu estou pegando? Não, eu estou pegando o ponto B, né? Ó, ponto B e o ponto C, tá certo? Então eu vou fazer a variação do x, que é o x do B menos o x do C, e depois a variação do y, né? É o y do B menos o y do C. Então vamos lá. 3 sobre 2 menos 5 elevado ao quadrado, mais 7 sobre 2. Por quê, né? Porque o ponto y do C é zero, né? Então eu deixo logo só o y do B. Então, 3 sobre 2 menos 5, gente, dá igual a menos 7 sobre 2, elevado ao quadrado. Aí esse outro aqui eu já desenvolvi, né? Dá 7 ao quadrado por 2 ao quadrado, né? 49 por 4, né? Gente, esse primeiro aqui, ó, menos 7 sobre 2 ao quadrado, vai gerar um outro 49 sobre 4. E aí, quando a gente soma, vira um 49 sobre 2, tá bom? Então, vai ficar a raiz quadrada de 49 sobre 2, que é a mesma coisa que 7 dividido por raiz de 2. Aí aqui eu fiz só um processozinho de racionalização, né? Multipliquei em cima e embaixo. Você vai ter o quê? Você vai ter 7 vezes a raiz de 3 dividido por 2. Pronto. Isso daqui é o comprimento da minha base, certo? Da base do meu triângulo. É a distância do B até o C. Agora a gente tem que calcular a altura. Tá aqui, ó. Vamos calcular a altura do triângulo, né? Ou seja, a distância entre os pontos B e D, certo, gente? Aqui, ó. B e D. Mas eu ainda não tenho o ponto D, né? Tem que encontrar. E aí, gente, percebam o seguinte: o ponto D, ele tá na reta F e ele é quando x é igual a zero, ó. Ele só tem a coordenada do y. Então vamos lá calcular ele. A questão já está quase acabando, mas ela é uma questão grande, certo? Ela tem muito trabalhinho aqui para fazer. Então vamos lá. Aqui, ó, o ponto D, né? É a reta F quando x é igual a zero. A equaçãozinha da reta F é essa, ó, y igual a x mais 2. Então fazendo x ser igual a zero, fica quem? Fica só o y igual a 2, certo? Então o ponto D, ele vai ser o quê? Vai ser o zero e o 2, tá bom? Ponto D, zero e o 2. Aí agora a gente vai calcular a distância do B até o D, né? Mesma fórmula, tá? Ó, raiz quadrada da diferença das coordenadas x elevado ao quadrado, mais a diferença das coordenadas y também elevado ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de x do B é o 3 sobre 2, né? O x do D é zero, então fica 3 sobre 2 ao quadrado, mais o y do B é 7 sobre 2, menos o y do D de dado é 2. Tá aqui, também elevado ao quadrado. 3 sobre 2 elevado ao quadrado, gente, é 9 quartos. E esse 7 sobre 2 menos 2, quando a gente faz o MMC, ou a borboleta, tanto faz, dá um 3 sobre 2 de novo.
e elevar ao quadrado também vai dar um 9 quartos. Então a gente vai ter 9 quartos mais 9 quartos vai gerar um 9 meio, certo? Um 9 sobre 2 dentro da raiz, que vai gerar um 3 dividido por raiz de 2, né? Aí aqui só o processo de racionalização de novo, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, a gente tem o 3 raiz de 2 dividido por 2. Pronto, gente. Encontramos a distância BC, que é a base, encontramos a distância BD, que é a altura. E aí, para a gente encontrar a área do triângulo, a gente faz o quê? Multiplica essas duas distâncias e o resultado a gente divide por 2. Então, até que falta só mais um passo aqui, né? Vamos lá. Ó, a área, né, do triângulo vai ser quem? Vai ser o BC, que é a base, vezes o BD, que é a altura, dividido por 2. O BC, 7 raiz de 2 sobre 2, vezes o BD, 3 raiz de 2 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Aqui no numerador, gente, a gente tem uma multiplicação de frações, né? 7 vezes 3, 21. Raiz de 2 com raiz de 2 é igual a 2, dividido por 2 vezes 2, 4, certo? Então fica 21 vezes 2 sobre 4, tudo isso dividido por 2. Isso daqui, gente, a gente pode até simplificar o 2 que está multiplicando o 21 com esse 4, certo? Então aqui vai ficar o quê, né? Vai ficar 21 dividido por 2, certo? Isso aqui, pessoal, é uma divisão de frações, né? Repete a primeira fração, que é justamente o 21 sobre 2, vezes o inverso da segunda, né? A segunda, que é a fração daqui de baixo, é como se fosse 2 sobre 1, né? Aí vai multiplicar pelo inverso dela, vai ficar 1 sobre 2. Então, 21 sobre 2, certo? Primeira fração, vezes o inverso da segunda, né? Que é 1 sobre 2. É a mesma coisa que 21 sobre 4, que é a mesma coisa que 5,25. 5,25 o quê, né? Unidades de área, né? Que a questão não deu uma unidade específica, então é 5,25. E no caso, gente, a nossa resposta é o item C, C de casa, 5,25. É isso, gente. Essa questão aqui ela foi grande, né? Foi trabalhosa, quase 18 minutos aqui. Deixa um like se vocês gostaram. Chegamos aqui no final dela, tá? Se inscreva no canal se você gostou dessa questão aqui. Digam aí se vocês acharam ela fácil, acharam ela difícil. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Se você não gostou, não precisa se inscrever ainda. Vai ter outros vídeos para isso. É isso, pessoal. Até a próxima.